Capítulo 4. Das certidões. Art. 672. As certidões do Registro Civil das Pessoais Naturais serão expedidas segundo os modelos únicos instituídos pelo CNJ. 1 graus. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar o motivo ou interesse do pedido, ressalvados os casos em que a lei exige autorização judicial. 2 graus. Os requerimentos de certidão de inteiro teor dos atos do registro civil, apresentados pela parte interessada ao oficial de registro, somente serão encaminhados ao juiz de direito com jurisdição em registros públicos para autorização nos casos previstos nos arts. 45, 57, 7º e 95 da Lei nº 6.015, de 1973, bem como no artigo 6º da Lei nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992, que regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento e dá outras providências. 3 graus. Independe da autorização judicial mencionada no segundo deste artigo a expedição de certidão de inteiro teor requerida pelo próprio registrado, quando maior e capaz. 4 graus. As informações relativas à alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e de casamento de pessoa transgênero, devido à sua natureza sigilosa, não poderão constar das certidões dos assentos, salvo por solicitação da pessoa que requereu a alteração ou por determinação judicial, nos termos do artigo 5º do provimento da Corregedoria Nacional de Justiça número 73, de 28 de junho de 2018. 5 graus. A certidão de inteiro teor requerida pelo adotado deverá dispor sobre todo o conteúdo registral, mas apenas será emitida com autorização judicial. Artigo 19, 3º, c/c. O artigo 95, parágrafo único, da Lei nº 6.015, de 1973. 6 graus. A emissão de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito enseja a realização da averbação do CPF. Art. 673. Os oficiais de registro civil deverão, obrigatoriamente, atender às solicitações de certidões efetuadas por via postal, telefônica, eletrônica, ou pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, desde que satisfeitos os emolumentos previstos em leis existentes, ressalvados os casos legais de gratuidade, e pagas as despesas de remessa. Art. 674. O oficial do registro civil poderá expedir certidões dos documentos arquivados nas serventias do registro civil. Art. 675. É vedado ao cartório fazer qualquer tipo de consulta prévia ao acervo para informar a parte requerente como nomes estão grafados, se existe no termo averbação ou anotação de qualquer natureza ou qualquer outra informação, devendo a parte requerer a emissão da certidão correspondente para verificar quais são os dados existentes no registro. Art. 676. É vedado ao cartório fazer confirmações de registros, bem como de seu conteúdo, averbações ou anotações, a qualquer pessoa, inclusive órgãos públicos, considerando ser essa a função das certidões, que deverão ser requeridas se houver essa necessidade. Capítulo V. Das obrigações suplementares. Art. 677. Compete ao oficial de registro civil das pessoas naturais encaminhar os seguintes relatórios: mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no trimestre anterior, dentro dos primeiros 8 dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, por meio eletrônico. Segunda, casamentos e óbitos de estrangeiros, à Polícia Federal, por meio eletrônico. Terceira, óbitos de cidadãos alistáveis, maiores de 16 anos, que sejam brasileiros ou portugueses com igualdades de direitos, ocorridos no mês anterior, ou comunicação de inexistência de registro de óbitos, ao juiz eleitoral, por meio do Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos, INFODIP, até o dia 15 de cada mês. Quarta, óbitos de pessoas do sexo masculino com idade entre 17 e 45 anos, falecidos no mês anterior, ao Ministério da Defesa, Junta de Alistamento Militar, mensalmente, por meio físico, registros de óbitos lavrados no mês anterior à Secretaria de Segurança Pública da Unidade da Federação que tenha emitido cédula de identidade, exceto-se, em razão da idade do falecido, essa informação for manifestamente desnecessária, ou comunicação de inexistência de registros de óbitos, por meio físico ou eletrônico, se houver. Sexta. Os registros civis das pessoas naturais responsáveis pelo registro de criança indígena deverão comunicar o ato à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em até um dia útil. Sétima, serão encaminhadas mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente, ao Instituto de Identificação Tavares Buril, AIITB. Os dados de todos os óbitos registrados. Oitava, serão enviadas para a Central de Informações do Registro Civil, CRC, em até 10 dias da realização do ato, as informações referentes aos registros, bem como suas alterações. Art. 678. O oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais remeterá ao INSS e à Receita Federal, em até um dia útil, pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, SIC ou por outro meio que venha a substituí-lo, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Parágrafo único. No caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retificações no mês, deverá o responsável pelo registro civil de pessoas naturais comunicar este fato ao INSS e à Receita Federal até o quinto dia útil do mês subsequente. Art. 679. O oficial de registro submeterá ao juízo competente os expedientes que dependerem de decisão judicial, observando, no que couber, o procedimento de suscitação de dúvida, independentemente de novo requerimento do interessado. Art. 680. Os oficiais de registro civil deverão, obrigatoriamente, atender às solicitações de certidões efetuadas por via postal, telefônica, eletrônica, ou pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, desde que satisfeitos os emolumentos previstos em leis existentes, ressalvados os casos legais de gratuidade, e pagas as despesas de remessa, as quais não estão incluídas no âmbito da gratuidade da Justiça.
Art. 681. Os oficiais de registro civil deverão remeter ao representante do Ministério Público com atuação na jurisdição da serventia e, também, onde houver, ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, CAUPI, no dia útil imediatamente seguinte à lavratura do registro, uma cópia do assento de nascimento cuja mãe e ou pai do registrando tenham, na data do nascimento, menos de 14 anos e 09 meses de idade. Parágrafo único. A comunicação prevista no caput deste artigo é obrigatória, sua inobservância ensejará a abertura de processo administrativo disciplinar, e deverá ser feita via ofício com cópia do assento de nascimento em anexo, ressaltando-se que não deverá ser expedida certidão para tal finalidade. Art. 682. Os delegatários titulares, interinos ou interventores do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Pernambuco farão constar do assento de óbito, quando a falecido a tiver deixado filhos, as e menores de 18 anos, além do nome e idade de cada um, a informação acerca da existência de progenitor a sobrevivente. Parágrafo único. Caso não haja progenitor a sobrevivente ou quando desconhecida tal informação no momento da lavratura do ato, o a registrador a deverá comunicar a orfandade bilateral constatada à Secretaria Municipal de Assistência Social, ao Conselho Tutelar ou Centro de Referência de Assistência Social da localidade, encaminhando cópia não onerosa do assento respectivo. Capítulo 6º. Da compensação pelos atos gratuitos. Art. 683. A Auditoria de Inspeção da Corregedoria Geral da Justiça, AIC, enviará ao FERC, até o terceiro dia útil de cada mês, uma planilha sintética e outra analítica extraídas do SICASE contendo o quantitativo e a discriminação dos atos gratuitos praticados, selados e devidamente informados por cada serventia do RCPN no mês imediatamente anterior. 1 grau serão considerados atos praticados aqueles cujos selos sejam efetivamente transmitidos ao Tribunal de Justiça até o último dia do mês imediatamente anterior. 2 graus o ato cujo selo seja transmitido após o referido período será considerado na planilha de ressarcimento do mês subsequente. 3 graus em todos os casos será considerado praticado o ato na data de efetiva transmissão do selo ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. 4 graus as datas da impressão do ato ou da emissão da guia não serão consideradas como válidas para fins do respectivo pagamento. Art. 684. As serventias do RCPN deverão enviar ao FERC até o quinto dia útil de cada mês, o relatório dos atos gratuitos praticados no mês anterior que tiveram os selos devidamente remetidos ao SICASE, com a devida documentação comprobatória para fins de conferência e ressarcimento, nos termos do manual orientativo elaborado pelo FERC. 1 graus os atos em desconformidade documental serão informados pelo FEC à serventia que terá o prazo de 01 dia útil para regularizar a pendência. 2 graus os atos que não forem regularizados serão glosados e listados com os respectivos selos em planilha própria que será remetida à AIC para controle. 3 graus para efeito do respectivo ressarcimento, os atos glosados poderão ter suas pendências sanadas apenas dentro do mês imediatamente subsequente. 4 graus corrigidas as pendências a que se refere o 3 graus, os atos poderão ser ressarcidos. Art. 685. Somente será ressarcido pelo FEC o quantitativo de cada ato informado pela AIC, consoante informação extraída da selagem informada no SICASE na forma descrita nos artigos anteriores. 1 graus o FEC realizará a conferência dos atos gratuitos, nos moldes do manual orientativo, entretanto o limite máximo apto para pagamento será aquele informado pela AIC, extraído da selagem do SICASE. 2 graus os atos glosados e que tiveram todas as pendências sanadas nos moldes do artigo antecedente, poderão ser ressarcidos independentemente do limite fixado no caput. Art. 686. Para que ocorram os respectivos pagamentos, o FERC enviará à AIC, até o 22º dia do mês, a indicação dos atos gratuitos praticados regularmente. Caso não seja esse um dia útil, prorroga-se para o primeiro subsequente. Art. 687. No mesmo período que se refere o artigo anterior, o FERC enviará à AIC relatório concernente às despesas e receitas que envolvam a administração do órgão, devidamente comprovadas. Art. 688. A AIC elaborará nota técnica opinando acerca do ressarcimento dos atos gratuitos praticados pelas serventias do RCPN em até 044 dias úteis após o recebimento das informações. Parágrafo único. A AIC emitirá, no mesmo prazo, nota técnica pertinente às despesas administrativas do FERC para fins de pagamento. Art. 689. As serventias deverão se reportar exclusivamente ao FERC para sanar as dúvidas e pendências quanto ao ressarcimento dos atos gratuitos praticados. Art. 690. Os atos que por determinação expressa do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, puderem ser praticados em serventia diversa daquela em que lavrado o assento observarão as seguintes formalidades. E menos o RCPN que receber a parte interessada e processar o ato, manterá arquivado, indefinidamente, de modo físico ou eletrônico, toda a documentação recebida, encaminhará o pedido através da Central de Informações de Registro Civil de Pessoas Naturais, CRC, ou de malote digital, a depender do caso, a serventia em que foi lavrado originalmente o registro e procederá à selagem do procedimento com a devida comunicação ao SICASE. Segunda, a serventia do RCPN que receber a documentação procederá à realização da averbação, da selagem e fará a respectiva comunicação. Terceira, para fins de ressarcimento. Tais atos devidamente selados serão considerados praticados tanto na serventia em que lavrado o procedimento de alteração, quanto naquele detentor do registro original em que se realizou a averbação, EIV. Toda a documentação comprobatória deverá ser remetida ao FERC no relatório de atos gratuitos praticados nos moldes previstos neste capítulo. Art. 691. Os repasses dos valores destinados à compensação financeira pela prática dos atos gratuitos e renda mínima efetuados pelo FERC ficam condicionados ao atendimento integral das regras estabelecidas neste Código. Art. 692. Considera-se infrações disciplinares de natureza grave.
e menos a alimentação do cicase sem a respectiva e necessária prática do ato gratuito nela apontado, e deixar de alimentar corretamente o cicase, mensalmente, sobre a prática do total de atos registrados, onerosos ou gratuitos. Parágrafo único. O desatendimento a qualquer das regras estabelecidas neste Código ensejará a instauração de procedimento disciplinar em face do delegatário responsável pela serventia. Capítulo 7º. Do Registro de Nascimento. Disposições iniciais. Art. 693. O registro de nascimento é direito inerente à cidadania, devendo o oficial de registro facilitar sua lavratura, desde que atendidos os requisitos legais. 1 grau. Se a criança falecer logo após o parto, tendo, no entanto, manifestado qualquer sinal de vida, serão lavrados o registro de nascimento e, a seguir, o de óbito, com os elementos cabíveis e as remissões recíprocas. 2 graus. Na hipótese prevista no 1 grau deste artigo, o registro de nascimento será lavrado pelo oficial de registro competente para a lavratura do assento de óbito. 3 graus. Caso o produto da concepção tenha sido expulso ou extraído do ventre materno sem vida, o registro será lavrado no livro C auxiliar, de registro de natimortos. Art. 694. No registro de nascimento não se fará qualquer referência à natureza da filiação, à sua ordem em relação a outros irmãos do mesmo prenome, exceto gêmeos, ao lugar e cartório do casamento dos pais e ao estado civil destes. Seção I. Da competência para registrar. Art. 695. Se requerido dentro do prazo legal, o registro de nascimento deverá, preferencialmente, ser lavrado pelo oficial de registro responsável por atender à circunscrição da residência dos pais ou, caso desejem os genitores, no local do parto. Parágrafo único. Caso os pais residam em endereços diferentes, o registro de nascimento será lavrado na circunscrição de qualquer deles, a critério do declarante. Art. 696. Fora dos prazos legais, o registro será lavrado no ofício de registro da residência do interessado. Parágrafo único. Considera-se interessado o responsável legal pelo menor a ser registrado ou o próprio registrando, no caso de registro dos maiores de 16 anos. Seção 2ª. Do declarante. Art. 697. São obrigados a declarar o nascimento, sucessivamente. E menos o genitor ou a genitora, segunda no impedimento de ambos, o parente mais próximo, sendo maior e achando-se presente, terceira, em falta ou impedimento do parente referido no inciso 2º deste artigo, os administradores de hospitais ou os médicos e parteiras que tiverem assistido o parto. Quarta, pessoa idoneia da casa em que ocorrer o parto, sendo fora da residência da genitora. Veio finalmente, as pessoas encarregadas da guarda do menor. 1 grau. O genitor e a genitora estão igualmente obrigados a declarar o nascimento do filho comum, não havendo prevalência entre eles. 2 graus. A declaração por pessoa que não tenha precedência na ordem legal será feita mediante apresentação, por escrito, de justificativa sobre a falta ou o impedimento dos anteriores. 3 graus. A justificativa referida no 2º deste artigo será firmada pelo declarante e arquivada na serventia. 4 graus. Caso o oficial de registro não se convença dos motivos apresentados como impedimento ao comparecimento de quem tenha precedência na obrigação de declarar o nascimento, poderá submeter a justificativa ao juiz de direito com jurisdição em registros públicos ou, onde não houver vara especializada, ao juízo civil. Art. 698. O declarante poderá ser representado por mandatário com poderes especiais, outorgados por instrumento particular com firma reconhecida ou por instrumento público, devendo constar na procuração o número da DNV e o nome completo do registrando com a grafia pretendida. Art. 699. Sendo genitor ou a genitora pessoa com deficiência, o registro será feito mediante a apresentação da declaração de nascido vivo, DNV, ou declaração médica, com firma reconhecida, que confirme a maternidade. Parágrafo único. Revogado pelo provimento CGJ número 12, de 25 de julho de 2023. Seção 3ª. Da capacidade para declarar. Art. 700. O declarante do registro deverá ser legalmente capaz. 1 grau. Os relativamente incapazes podem declarar seu próprio nascimento e o nascimento de seu filho, bem como reconhecer-lhe a paternidade ou a maternidade, independentemente de assistência. 2 graus. Sendo ou estando a mãe absolutamente incapaz, o registro será declarado por outra pessoa, respeitada a ordem enumerada neste Código. 3 graus. No caso do parágrafo anterior, o registro poderá também ser declarado pelo representante legal da genitora, desde que apresentada a DNV. Seção 4ª. Dos prazos. Art. 701. O registro de nascimento será lavrado dentro do prazo de 15 dias, contados da data do nascimento com vida. 1 grau. O prazo será ampliado em até 3 meses se a residência dos pais distar mais de 30 quilômetros do ofício de registro civil mais perto do endereço dos pais. 2 graus. No caso de falta ou de impedimento do genitor ou genitora, os demais indicados neste Código terão o prazo para declaração prorrogado por 45 dias. Art. 702. Para o registro de nascimento ocorrido a bordo de navios ou aeronaves, caso não tenha sido lavrado nos termos do artigo 65 da Lei nº 6.015, de 1973, o prazo será de 5 dias, contados da chegada da embarcação ou da aeronave ao local de destino. Seção V. Do registro tardio. Art. 703. Após o decurso do prazo legal, a lavratura do registro de nascimento será realizada com observância do procedimento contido no provimento da Corregedoria Nacional de Justiça número 28, de 5 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre o registro tardio de nascimento, por oficial de registro civil das pessoas naturais, nas hipóteses que disciplina. Seção 6ª. Dos documentos necessários para o registro. Art. 704. Para a lavratura do registro de nascimento, é necessária a apresentação dos seguintes documentos:
e documento de identificação oficial do declarante com foto, segunda declaração de nascido vivo, DNV expedida pela maternidade ou estabelecimento hospitalar, de onde se possam extrair ou conferir os dados do nascido, sendo vedada a utilização de fotocópia apresentada pelo declarante, ainda que autenticada, ressalvada a hipótese de registro tardio. Terceira, documento que comprove o nome dos pais e dos avós, preferencialmente as certidões de nascimento ou casamento dos pais. Quarta declaração de duas testemunhas, por escrito, para o registro do nascimento decorrente de parto ocorrido sem assistência médica em residência ou fora de estabelecimento de saúde. V. Procuração particular com firma reconhecida ou outorgada por instrumento público, quando o declarante se fizer representar, a qual deverá especificar o número da DNV e o nome completo que será posto no registrado. Sexta declaração de reconhecimento de paternidade, se for o caso, por instrumento particular, com firma reconhecida ou lavrada por instrumento público. Sétima, o CPF dos genitores. 1 graus nos nascimentos frutos de parto sem assistência de profissionais da saúde ou parteiras tradicionais. As secretarias estaduais ou municipais de saúde deverão fornecer a DNV preenchida. 2 graus na declaração de que trata o inciso 4º deste artigo, as testemunhas deverão afirmar que sabem da ocorrência do parto e que viram o recém-nascido. 3 graus o oficial de registro manterá arquivada em cartório uma via da DNV, bem como os originais dos documentos referidos nos incisos 4ª, V e 6ª deste artigo, além de cópia dos demais documentos de que trata o caput deste artigo, pelo prazo de um ano. Art. 705. Eventual divergência entre o endereço de residência da genitora constante na DNV e o declarado no momento do registro poderá ser sanada mediante a apresentação de comprovante de residência ou declaração, a ser arquivada em conjunto com a DNV. Art. 706. Havendo divergência entre os dados dos pais que constam na DNV e seus documentos de identificação, prevalecem os últimos. Art. 707. O oficial de registro civil não poderá exigir a identificação do doador de material genético como condição para a lavratura do registro de nascimento de criança, gerada mediante técnica de reprodução assistida. Seção 7ª. Da filiação. Art. 708. O reconhecimento de filho é ato personalíssimo e será feito e por instrumento público, segunda por testamento, ainda que incidentalmente manifestado. Terceira, por manifestação expressa e direta perante o juiz de direito ou promotor de justiça, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. Quarta, por manifestação expressa e direta perante o oficial de registro civil das pessoas naturais. Parágrafo único. O pedido de reconhecimento de filho, mediante a manifestação espontânea perante o registrador civil das pessoas naturais, deverá ser realizado nos termos dos provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça. Art. 709. O reconhecimento de filho por pessoa relativamente incapaz independe de assistência. Parágrafo único. É vedado o reconhecimento de filho por pessoa absolutamente incapaz perante o oficial de registro, ainda que representado legalmente, devendo ser objeto do adequado procedimento judicial. Seção 8ª. Dos elementos do registro. Art. 710. O registro de nascimento deverá conter expressamente e menos o dia, o mês, o ano, a naturalidade, o lugar e a hora certa do nascimento, sendo possível determiná-la, ou aproximada, segundo o sexo do registrando. Terceira, o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido. Quarta, o nome, assim entendido como prenome e o nome de família, que forem atribuídos ao registrando. V. Os nomes, a naturalidade, o endereço completo, a profissão, o número do CPF, o número do documento oficial de identidade de ambos os pais, quando participarem do ato, e a idade da genitora do registrando, em anos completos, na ocasião do parto. Sexta, nos nomes dos avós paternos e maternos. Sétima, os nomes, a profissão, o número do documento oficial de identidade e o endereço completo das duas testemunhas, quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica em residência, fora de unidade hospitalar ou de casa de saúde ou, ainda, nos casos de registro tardio. Oitava, o número da DNV, se houver. Nona, o nome, o endereço e a qualificação completa do declarante, inclusive número do documento oficial de identidade, caso este não seja um dos pais. X- a referência ao juízo e ao número do processo em que tenha sido expedido o mandado. Nos casos de registro feito por ordem judicial, vedada qualquer menção ao nome da respectiva ação. X é o número do CPF do registrado. 1 graus. O lugar de nascimento deverá ser descrito de forma completa, contendo endereço, município e unidade da federação, UF, além de especificar o tipo do lugar, como hospital, estabelecimento de saúde, domicílio, via pública ou outro local. 2 graus. O sexo será consignado como feminino, masculino, não determinado ou ignorado. 3 graus. O registro de nascimento não será obstado quando o sistema para a emissão do CPF estiver indisponível, devendo o oficial fazer a averbação, sem ônus, quando do seu restabelecimento, nesse caso, sem a necessidade de expedição de outra certidão gratuita. 4 graus. A naturalidade poderá ser a do município em que ocorreu o nascimento ou do município de residência da genitora na data do nascimento, desde que localizado em território nacional, cabendo ao declarante fazer essa opção no ato do registro de nascimento. Quinto, a falta do número de CPF dos genitores não obstará ao registro de nascimento. Art. 711. Em caso de gêmeos, assim considerados apenas aqueles nascidos com vida, serão lavrados tantos registros quantos forem os irmãos, sendo que, em cada um deles, será mencionado o fato de ser gêmeo com mais um, dois ou quantos forem, bem como o nome e o número do assento dos demais. Art. 712. Na hipótese de erro evidente contido na DNV, à vista de documento original que o comprove ou de declaração expressa em sentido contrário, firmada pelo declarante, o oficial de registro poderá proceder ao registro com os dados corretos do registrando, arquivando cópia do documento apresentado ou da declaração, se for o caso, juntamente com a DNV. Parágrafo único. O nome do genitor constante da DNV não constitui prova ou presunção de paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado nos termos da legislação civil vigente. Art. 713. O nome do genitor constará do registro de nascimento se
e menos o genitor comparecer, pessoalmente ou por procurador bastante, para declarar o nascimento. Segunda, o declarante apresentar certidão de casamento dos pais da criança nascida, sentença declaratória de união estável, escritura pública ou instrumento particular com firma reconhecida dos genitores da criança nascida há 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. B, nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, divórcio, separação, nulidade ou anulação de casamento. Terceira, o pai tiver expressamente reconhecido a paternidade, nos termos deste Código. 1 graus para os casos de presunção de paternidade não previstos no inciso 2º deste artigo. É necessária autorização judicial para que conste o nome do pai no assento de nascimento, caso não haja expresso reconhecimento nos termos deste Código. 2 graus o procurador de que trata o inciso I deste artigo deve possuir poderes específicos, outorgados por instrumento público. Seção 9ª. Do nome. Art. 714. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, observado que ao prenome serão acrescidos os sobrenomes dos genitores ou de seus ascendentes, em qualquer ordem e, na hipótese de acréscimo de sobrenome de ascendente que não conste das certidões apresentadas, deverão ser apresentadas as certidões necessárias para comprovar a linha ascendente. Art. 715. Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial de registro lançará diante do prenome escolhido ao menos um sobrenome de cada um dos genitores, na ordem que julgar mais conveniente para evitar homonímias. 1 graus em caso de registro sem paternidade estabelecida, o nome será composto apenas com os sobrenomes da família materna. 2 graus na composição do nome, poderão ser utilizados sobrenomes de ascendentes que não constem dos nomes dos pais, desde que comprovada a relação de parentesco. Art. 716. O oficial de registro civil não registrará prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores, observado que, quando os genitores não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso à decisão do juiz competente, independentemente da cobrança de quaisquer emolumentos. Art. 717. O oficial de registro orientará os pais acerca da conveniência de acrescer sobrenomes, a fim de se evitar prejuízos à pessoa em razão da homonímia. Art. 718. Os agnomes filho A, júnior, neto A ou sobrinho A somente poderão ser utilizados ao final do nome se houver repetição, sem qualquer alteração, do nome dos pais, avós ou tios, respectivamente. Art. 719. Em até 15 dias após o registro, qualquer dos genitores poderá apresentar, perante o registro civil onde foi lavrado o assento de nascimento, oposição fundamentada ao prenome e sobrenomes indicados pelo declarante, observado que, se houver manifestação consensual dos genitores, será realizado o procedimento de retificação administrativa do registro, mas, se não houver consenso, a oposição será encaminhada ao juiz competente para decisão. Art. 720. A alteração de nome prevista no artigo anterior e no art. 55, 4 graus, da Lei N. Grau 6.015/73 é ato de retificação, incidindo os emolumentos previstos na tabela H, item 3º, número 2, da tabela de custas e emolumentos do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Art. 721. A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico. 1 graus a alteração imotivada de prenome poderá ser feita na via extrajudicial apenas uma vez, e sua desconstituição dependerá de sentença judicial. 2 graus a averbação de alteração de prenome conterá, obrigatoriamente, o prenome anterior, os números de documento de identidade, de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de passaporte e de título de eleitor do registrado, dados esses que deverão constar expressamente de todas as certidões solicitadas. 3 graus finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício de registro civil de pessoas naturais no qual se processou a alteração, a expensas do requerente, comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do documento de identidade, do CPF e do passaporte, bem como ao Tribunal Superior Eleitoral, preferencialmente por meio eletrônico. 4 graus se suspeitar de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação quanto à real intenção da pessoa requerente. O oficial de registro civil poderá requisitar certidões negativa e ou fundamentadamente recusar a retificação. Art. 722. A alteração de prenome prevista no artigo anterior e no art. 56, da Lei N. Grau 6.015/73 é ato de averbação, incidindo os emolumentos previstos na tabela H, item 3º, número 1, da tabela de custas e emolumentos do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 1 grau serão juntados ao requerimento os documentos referidos no art. 4º, 6 graus, do provimento 73/2018 do CNJ, com cópias e originais para conferência ou cópias devidamente autenticadas. 2 graus as despesas referentes à comunicação oficial do ato de alteração aos órgãos expedidores do documento de identidade, o cadastro de pessoas físicas, CPF, e do passaporte, bem como ao Tribunal Superior Eleitoral, correrão a cargo do requerente. 3 graus a publicação em meio eletrônico da alteração de prenome poderá ser realizada através da ferramenta e-Proclamas, desenvolvida pela Central do Registro Civil, CRC, ou de outro meio eletrônico de grande circulação, às expensas do requerente. 4 graus em caso de pessoa beneficiária da gratuidade, a publicação será realizada através do Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na seção relativa à Corregedoria Auxiliar para o Serviço do Extrajudicial. Art. 723. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de
e inclusão de sobrenomes familiares. Segunda, inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casamento. Terceira, exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas. Quarta, inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado. 1 graus poderá, também, ser averbado, nos mesmos termos, o nome abreviado, usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional. 2 graus os conviventes em união estável devidamente registrada no Registro Civil de Pessoas Naturais poderão requerer a inclusão de sobrenome de seu companheiro, a qualquer tempo, bem como alterar seus sobrenomes nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas. 3 graus o retorno ao nome de solteiro ou de solteira do companheiro ou da companheira será realizado por meio da averbação da extinção de união estável em seu registro. 4 graus quando a alteração de nome for concedida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime. O juiz competente determinará que haja averbação no registro de origem de menção da existência de sentença concessiva da alteração, sem a averbação do nome alterado, que somente poderá ser procedida mediante determinação posterior, que levará em consideração a cessação da coação ou ameaça que deu causa à alteração. 5 graus o enteado ou a enteada, se houver motivo justificável, poderá requerer ao oficial de registro civil que, nos registros de nascimento e de casamento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus sobrenomes de família. Art. 724. A alteração posterior de sobrenomes prevista no artigo anterior e no artigo 57 da Lei 6.015/73 é ato de averbação, incidindo os emolumentos previstos na tabela H, item 3º, número 1, da tabela de custas e emolumentos do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Parágrafo único. A alteração prevista no caput dispensa publicação em meio eletrônico. Art. 725. A alteração de prenome e a alteração posterior de sobrenome constituem atos autônomos, devendo ser cobrados de forma cumulativa, ainda que solicitadas na mesma ocasião. Art. 726. Nos casos de diagnóstico de anomalias de diferenciação sexual, EDS em recém-nascidos, o registrador deverá lançar no registro de nascimento o sexo como ignorado, conforme constatação médica lançada na Declaração de Nascido Vivo, DNV. Art. 727. O declarante do registro poderá escolher prenome neutro, masculino ou feminino. Art. 728. O registro feito havendo diagnóstico de anomalias de diferenciação sexual. EDS tem natureza sigilosa, razão pela qual somente poderão ser expedidas certidões por solicitação do registrado ou de seus representantes legais. Parágrafo único. Outros requerimentos deverão ser feitos pela parte interessada ao juiz corregedor permanente, para exame da existência de interesse jurídico do requerente. Art. 729. Registros antigos em que constem a expressão filho legítimo, ou a menção de que o mesmo foi lavrado conforme determinado artigo de lei, vigente ou revogada, que indique ou possa indicar, expressa ou implicitamente, que a pessoa não é filha legítima, sem afirmar que é ilegítima, não impõe sigilo e nem impede a emissão de certidão em inteiro teor. Art. 730. Quando se tratar de réu preso, terá validade a declaração, procuração ou anuência, em que a assinatura tenha sido abonada pelo diretor do presídio ou autoridade policial competente. Art. 731. Nos procedimentos relativos à averbação da alteração de gênero e de prenome nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero, deverá ser observado o que determina o provimento número 73 do Conselho Nacional de Justiça. Seção X. Dos registros especiais de nascimento. Art. 732. Aplicam-se ao registro de indígenas regras contidas na Resolução Conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público número 3, de 19 de abril de 2012, que dispõe sobre o assento de nascimento de indígena no Registro Civil das Pessoas Naturais, observadas, no que couber, as disposições deste Código. Art. 733. No assento de nascimento do indígena, integrado ou não, deve ser lançado, a pedido do apresentante, o nome indígena do registrando, de sua livre escolha, devendo ser observada pelo Registro Civil de Pessoas Naturais a escrita de caracteres especiais próprios da linguagem desses povos. 1 graus a etnia do registrando pode ser lançada como sobrenome, a pedido do interessado. 2 graus pode ser lançado, a pedido do interessado, no assento de nascimento, a aldeia de origem do indígena e a de seus pais como informação a respeito das respectivas naturalidades, além do município de nascimento. 3 graus a pedido do interessado, poderão figurar, como observações do assento de nascimento, a declaração do registrando como indígena e a indicação da respectiva etnia. Art. 734. Todo o assento de nascimento de indígena realizado pelo registrador deverá ser imediatamente comunicado ao FUNAI, para as providências necessárias ao registro administrativo. Parágrafo único. Em caso de dúvida fundamentada acerca do cabimento do pedido de registro ou em havendo suspeita fundada de duplicidade, o registrador poderá exigir o registro administrativo de nascimento do indígena ou a presença de representante da FUNAI, para confirmação da identidade. Art. 735. O indígena já registrado no Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais poderá solicitar, na forma dos arts. 56 e 57 da Lei N. 6.015/73, a retificação do seu assento de nascimento, pessoalmente ou por representante legal, para alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, bem como o acréscimo das informações e dados dispostos neste Código, averbando-se a alteração. 1 graus a averbação de alteração de prenome conterá, obrigatoriamente, o prenome anterior, os números de documento de identidade, de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de passaporte e de título de eleitor do registrado. 2 graus é obrigatório constar em todas as certidões posteriores à alteração o inteiro teor destas averbações, para fins de segurança jurídica e de salvaguarda dos interesses de terceiros.
3 graus finalizado o procedimento de alteração no assento. O ofício de registro civil de pessoas naturais no qual se processou a alteração comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do documento de identidade, do CPF e do passaporte, bem como ao Tribunal Superior Eleitoral, preferencialmente por meio eletrônico, às expensas do requerente, se este não for hipossuficiente. 4 graus a alteração de que trata o caput deve ser requerida e processada diretamente pela serventia, independentemente de decisão judicial, por uma única vez, mas sua desconstituição dependerá de sentença judicial. Art. 736. Os assentos de nascimento ocorrido a bordo de embarcações serão levados a registro, a critério dos pais, no primeiro ofício do registro civil da sede do primeiro município em que aportarem, ou no serviço registral do domicílio deles, tratando-se de município localizado no estado de Pernambuco, devendo ser observada a norma do outro estado, se for o caso. 1 grau sendo possível determinar com precisão o município onde ocorreu o parto, este será indicado como local de nascimento, informando-se, em caso contrário, o primeiro lugar onde a embarcação aportou. 2 graus nas águas que fazem limites estaduais, deverá ser observado o disposto no caput e no primeiro deste artigo, conforme o caso. 3 graus os nascimentos ocorridos a bordo de aeronaves e veículos rodoviários serão lavrados no primeiro ofício do registro civil da sede do município de desembarque, ou, a critério dos pais, no domicílio deles, aplicando-se, quanto à naturalidade, o disposto no primeiro deste artigo. Art. 737. O nascimento de menor exposto, em estado de abandono ou em qualquer outra situação irregular, será registrado mediante ordem do juízo com competência para os julgamentos afetos à infância e juventude, com os dados constantes do respectivo mandado. Art. 738. O registro de nascimento dos filhos havido por técnicas de reprodução assistida, bem como a emissão da respectiva certidão, será realizado segundo as regras contidas no provimento da Corregedoria Nacional de Justiça número 63, de 2017, observadas, no que couberem, as disposições deste Código. Art. 739. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva será realizado segundo as regras contidas no provimento da Corregedoria Nacional de Justiça número 63, de 2017. Seção X. Do registro nas unidades interligadas. Art. 740. O funcionamento das unidades interligadas de registro civil das pessoas naturais em estabelecimentos de saúde que realizam partos no âmbito do Estado de Pernambuco obedecerá ao disposto no provimento da Corregedoria Nacional de Justiça número 13, de 3 de setembro de 2010, que dispõe sobre a emissão de certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde que realizam partos e, também, neste Código. Art. 741. Todo o procedimento de comunicação de dados entre a unidade interligada e os serviços do registro civil das pessoas naturais será realizado pela internet, com o uso de certificação digital que atenda aos requisitos da ICP Brasil e aos padrões de interoperabilidade de governo eletrônico. Art. 742. Dar-se a preferência, respeitado o direito de opção do declarante pelo cartório do local do parto, por realizar o registro do nascimento no cartório da circunscrição de residência dos pais, ainda que não integre o sistema interligado. 1 graus os genitores serão orientados sobre a existência e o funcionamento dos serviços da unidade interligada, além da possibilidade de, pela própria unidade, realizar o registro no ofício do distrito de residência dos pais, caso esteja interligado. 2 graus sem prejuízo do disposto no caput e no primeiro deste artigo, caso haja opção para realizar o registro no ofício do distrito de residência dos pais e este não estiver interligado. Os genitores serão orientados sobre a necessidade de fazer o registro diretamente naquela serventia. 3 graus o registro de nascimento feito em unidade interligada diversa da residência dos genitores será realizado mediante arquivamento de documento, elaborado pela Corregedoria Geral de Justiça, que comprove o direito de opção quanto ao local de registro ter sido o local do parto. Art. 743. O assento de nascimento será feito no livro A em utilização no ofício de registro da circunscrição de residência dos pais ou do local do parto, conforme o direito de opção exercido pelo declarante. Parágrafo único. No assento de nascimento será consignado o fato de o registro ter sido realizado por meio do sistema interligado, constando, ainda, a identificação da unidade interligada e do ofício de registro responsáveis pela coleta dos dados e documentos correlatos. Art. 744. Após a regular lavratura do assento de nascimento, o oficial de registro responsável ou seu preposto expedirá a respectiva certidão eletrônica, contendo, obrigatoriamente, todos os requisitos previstos nos modelos instituídos pela Corregedoria Nacional de Justiça, na forma do provimento número 63, de 2017. 1 graus a certidão de nascimento será assinada eletronicamente e transmitida à unidade interligada pela internet, contendo expressamente e menos a identificação da respectiva assinatura eletrônica, propiciando sua conferência na internet, e segunda, o fato de o registro ter sido realizado por meio do sistema interligado, terceira, a identificação da unidade interligada e do ofício de registro responsáveis pela coleta dos dados e documentos correlatos. 2 graus recebida e impressa a certidão assinada eletronicamente. O preposto que atuar na unidade interligada deverá assinar ao lado da identificação do responsável pelo registro, para, então, entregá-la aos interessados mediante recibo. 3 graus a certidão de nascimento será emitida com a estampa do selo a ser utilizado pelo próprio cartório responsável pela lavratura do respectivo assento, dispensando-se nova selagem na unidade interligada. 4 graus é vedada a emissão de segunda via de certidão na unidade interligada. Art. 745. Nas dependências do ofício de registro civil das pessoas naturais responsável por unidade interligada, será fixado cartas com informações sobre sua adesão ao sistema interligado e o direito de opção pelo local do registro. Art. 746. Nas dependências da unidade interligada serão afixados cartazes contendo informações sobre a adesão ao sistema interligado, o procedimento utilizado, o direito de opção pelo local do registro, a documentação necessária e a necessidade de conferência dos dados pelo próprio declarante. Art. 747. A unidade interligada funcionará de segunda a sexta-feira, em dias e horários compatíveis com a demanda de cada estabelecimento de saúde, observado o expediente.
Regulamentar de atendimento ao público pelo ofício de registro civil das pessoas naturais responsável por ela. Parágrafo único. Será fixado em local bem visível, na parte externa da unidade interligada, aviso, cartaz, quadro ou placa de sinalização indicando com clareza os dias de funcionamento e os horários de atendimento ao público. Art. 748. O oficial de registro civil das pessoas naturais remeterá à Corregedoria Geral de Justiça e ao diretor do foro de sua comarca, no prazo de 5 dias. E cópia do convênio por ele firmado com o estabelecimento de saúde para instalação de unidade interligada. Segunda, comprovação do cadastro da unidade interligada no Sistema Justiça Aberta da Corregedoria Nacional de Justiça. Terceira, comprovação de sua adesão ou desvinculação do sistema interligado, ainda que não esteja conveniado a uma unidade interligada. Quarta, o quadro de prepostos que atuarem na unidade interligada, com a informação do nome completo e o CPF de cada um deles, bem como qualquer alteração posterior. Art. 749. O procedimento será realizado por meio da CRC. Art. 750. É vedada a adoção de qualquer outro procedimento que não atenda ao disposto neste capítulo, sujeitando-se os infratores às medidas administrativas e disciplinares cabíveis. Capítulo 8º. Do casamento. Seção I. Das disposições gerais. Art. 751. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Parágrafo único. Na hipótese de requerimento de casamento de pessoas de mesmo sexo, a habilitação será processada regularmente na forma deste Código. Art. 752. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas para as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei. Art. 753. O casamento se realiza no momento em que os contraentes manifestam perante a autoridade celebrante sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e este os declara casados. Seção 2ª. Da capacidade para o casamento. Art. 754. As pessoas com 16 anos completos podem casar-se, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais enquanto não atingida a maioridade civil. 1 graus. O guardião não é considerado representante legal para fins do disposto no caput deste artigo. 2 graus. Se houver divergência entre os pais, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juízo competente para a solução do desacordo. 3 graus. O consentimento de analfabeto ou da pessoa impossibilitada de assinar para o casamento de seu filho será dado por procurador com poderes especiais outorgados por instrumento público ou por alguém a seu rogo, na presença de 2 testemunhas qualificadas, que assinarão o respectivo termo nos autos, no qual será colhida a impressão digital do representante legal. 4 graus. As testemunhas de que trata o terceiro deste artigo podem ser as mesmas a prestar a declaração exigida para instruir o requerimento de habilitação. 5 graus. A falta de um dos pais somente pode ser suprida pela apresentação da certidão de óbito, da certidão do registro da ausência ou por determinação judicial. 6 graus. É dispensada a autorização do caput deste artigo para os menores emancipados. Art. 755. O nubente interdito, seja qual for a data ou os limites da interdição, poderá contrair casamento. Art. 756. Até a celebração do casamento podem os pais ou tutores revogar a autorização. Art. 757. A denegação do consentimento, quando injusta, pode ser suprida pelo juiz de direito competente, a requerimento dos interessados nos próprios autos do processo de habilitação. Seção 3ª. Dos impedimentos e das causas suspensivas. Art. 758. Os impedimentos ao casamento, nos termos do art. 1521 do Código Civil, podem ser opostos até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz. Parágrafo único. Se o celebrante, ou oficial de registro, tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo. Art. 759. Estando presente uma das causas suspensivas previstas no artigo 1523, incisos I, 2ª e 3ª do Código Civil, bastará a apresentação de declaração assinada pelo nubente no sentido de ter feito a partilha dos bens, inexistirem bens a partilhar ou da inexistência de gravidez para afastar a imposição do regime de separação de bens. Parágrafo único. As declarações elisivas são necessárias apenas nas hipóteses de casamento anterior do nubente, não se aplicando nos casos de união estável anterior. Art. 760. Diante da causa suspensiva prevista no artigo 1523, incisos 4º do Código Civil, é permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhe seja aplicado o regime da separação de bens, provando-se a inexistência de prejuízo para a pessoa tutelada ou curatelada. Seção 4ª. Do processo de habilitação para o casamento. Da competência e dos documentos necessários à habilitação. Art. 761. O requerimento de habilitação para o casamento será apresentado ao oficial de registro civil das pessoas naturais da circunscrição de residência de um dos pretendentes. 1 graus. O requerimento de habilitação será firmado de próprio punho pelos nubentes, ou por mandatário com poderes especiais, outorgados por instrumento público. 2 graus. A procuração para habilitação não terá prazo de validade, e dela constarão, além da qualificação do procurador e dos pretendentes, os nomes que estes passarão a usar depois do casamento, bem como o regime de bens. Art. 762. A pessoa com deficiência que manifestar vontade poderá requerer habilitação de casamento, sem assistência ou representação, sendo certo que a falta de manifestação não poderá ser suprida pela intervenção individual de curador ou apoiador. Art. 763. O requerimento de habilitação para o casamento consignará:
e os prenomes, sobrenomes, nacionalidade, data e lugar do nascimento, naturalidade, número do documento oficial de identidade, número de CPF, profissão, estado civil, existência de união estável, domicílio e endereço completo de residência atual dos requerentes. Segunda, dos prenomes, sobrenomes, nacionalidade, data de nascimento dos pais. Terceira, o prenome e sobrenomes do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior, quando for o caso. Quarta, os prenomes, sobrenomes, nacionalidade, número do documento oficial de identidade, número de CPF, profissão, estado civil e endereço completo de residência atual das testemunhas. V- a opção pelo regime de bens a ser adotado, com declaração da data e do serviço notarial em cujas notas foi lavrada a escritura pública de pacto antenupcial. Quando o regime não for o da comunhão parcial ou obrigatoriamente estabelecido. Sexta, o nome que os cônjuges passarão a usar. Parágrafo único. Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer, em qualquer posição, ao seu sobrenome do outro, vedada a supressão, salvo do agnome quando houver o acréscimo. Art. 764. O requerimento de que trata o artigo anterior será firmado por ambos os nubentes ou, a seu pedido, por procurador e será instruído com os seguintes documentos: e certidão de nascimento, quando se tratar de pessoa solteira, ou, nos demais casos, certidão de casamento com as averbações ou anotações necessárias à comprovação do estado civil, emitida no máximo 90 dias. Segunda, certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio. Terceira, autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem os contraentes ou ato judicial que a supra. Quarta, declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecer os contraentes e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar. V. Cópia do documento oficial de identidade e do CPF dos requerentes, se for o caso, daqueles que concederem a autorização referida no inciso 3º deste artigo. Sexta, a escritura pública de pacto antenupcial, se for o caso. Sétima, procuração, se for o caso. Oitava, comprovação de partilha de bens, declaração de que esta foi feita ou de inexistência de bens a serem partilhados, se for o caso. Nona, comprovante de endereço dos nubentes, em cópia simples, sem necessidade de autenticação. 1 graus. As certidões de que trata o inciso e deste artigo deverão ter sido expedidas a no máximo 90 dias antes da data do requerimento, estar em bom estado de conservação e ser apresentadas no original. 2 graus. Na hipótese de qualquer documento apresentar rasura ou se houver concreta dúvida sobre seu conteúdo, poderá ser exigido outro. 3 graus. Caso as partes não estejam com a comprovação da partilha de bens, bastará a apresentação de declaração assinada pelo nubente no sentido de ter feito a partilha dos bens, inexistirem bens a partilhar ou da inexistência de gravidez, sem necessidade de homologação judicial. 4 graus. As declarações elisivas são necessárias apenas nas hipóteses de casamento anterior do nubente, não se aplicando nos casos de união estável anterior. 5 graus. Caso o comprovante mencionado no inciso 8º deste artigo esteja em nome de terceiro, o nubente deverá comprovar que reside naquele endereço ou declarar, sob as penas da lei, que ali reside. 6 graus. A identificação das partes e a apresentação dos documentos exigidos pela lei civil para fins de habilitação poderão ser realizadas eletronicamente mediante recepção e comprovação da autoria e da integridade dos documentos. Art. 765. Em se tratando de estrangeiro, além dos documentos previstos no artigo anterior, também devem instruir o requerimento de habilitação para o casamento. E certidão de nascimento ou documento equivalente, original, segunda documento comprobatório da inexistência de impedimento matrimonial. 1 graus. O nubente estrangeiro poderá comprovar a inexistência de impedimento matrimonial por meio de atestado consular. 2 graus. Todas as certidões e demais documentos de origem estrangeira serão apresentados consularizados ou com apostila da AIA, bem como traduzidos por tradutor público juramentado e registrados no ofício de registro de títulos e documentos. 3 graus. A consularização ou apostila da AIA referida no segundo deste artigo poderá ser dispensada nos casos previstos em acordos ou tratados internacionais de que o Brasil seja signatário. Seção V. Dos esclarecimentos e do regime de bens. Art. 766. Antes do preenchimento e apresentação do requerimento de habilitação, o oficial de registro, seu substituto ou escrevente autorizado esclarecerá os nubentes sobre os fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os regimes de bens admitidos e a significação de cada um deles. Art. 767. Até o momento da celebração do casamento, podem os contraentes alterar a opção pelo regime de bens ou pelo nome que passarão a usar. Parágrafo único. Após a celebração do casamento, o regime de bens e o nome somente poderão ser alterados mediante autorização judicial. Art. 768. A escolha de regime de bens diverso do regime legal deverá ser precedida de pacto antenupcial, devendo ser juntado aos autos da habilitação traslado ou certidão da escritura pública, fazendo-se constar no termo de casamento e nas posteriores certidões expressa menção do fato. Seção 6ª. Do edital de proclamas. Art. 769. Se estiver em ordem a documentação, o oficial de registro dará publicidade, em meio eletrônico, à habilitação. Art. 770. A publicação do edital de proclamas em meio eletrônico poderá realizada através da ferramenta e-Proclamas, desenvolvida pela Central do Registro Civil, CRC, ou de outro meio eletrônico de grande circulação, às expensas do requerente. 1 graus. Em caso de pessoa beneficiária da gratuidade, a publicação será realizada através do Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na seção relativa à Corregedoria Auxiliar para o Serviço Extrajudicial. 2 graus. A requerimento da pessoa beneficiária da gratuidade, a publicação do edital de proclamas poderá ser realizada às suas expensas. Art. 771. O certificado de habilitação para o casamento será extraído no prazo de até 5 dias úteis após a publicação do edital de proclamas em meio eletrônico, na forma prevista no artigo anterior. Parágrafo único.
Será respeitado o prazo mínimo de 48 horas úteis de publicação do edital de proclamas antes da emissão do certificado de habilitação para o casamento, excetuadas as hipóteses de dispensa de publicação eletrônica dos proclamas, nos termos do art. 69, da Lei N. Grau 6.015/73. Art. 772. Para dispensa de proclamas nos casos previstos em lei, os contraentes deduzirão os motivos de urgência do casamento provando-a desde logo com documentos ou indicando outras provas para demonstração do alegado. Art. 773. Para dispensa da publicação eletrônica dos proclamas, nos casos previstos em lei, os contraentes, em petição dirigida ao oficial de registro, deduzirão os motivos de urgência do casamento, provando o alegado, no prazo de 24 horas, com documentos. Parágrafo único. O oficial de registro, no prazo de 24 horas, com base nas provas apresentadas, poderá dispensar ou não a publicação eletrônica, e caberá recurso da decisão ao juiz corregedor. Seção 7ª. Do processamento da habilitação. Art. 774. Decorrido o prazo de até 5 dias úteis após a publicação do edital e não havendo impugnação, o oficial de registro extrairá o certificado de habilitação, podendo os nubentes contrair matrimônio perante qualquer serventia de registro civil de pessoas naturais, de sua livre escolha, observado o prazo de eficácia do artigo 1532 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 1 graus, revogado pelo provimento CGJ número 12, de 25 de julho de 2023. Vide parágrafo único do artigo 771 do provimento CGJ número 11, de 12 de julho de 2023. 2 graus. Se houver impedimento ou arguição de causa suspensiva, o oficial de registro dará ciência do fato aos nubentes, para que indiquem, em 24 horas, prova que pretendam produzir, e remeterá os autos a juízo, e, produzidas as provas pelo oponente e pelos nubentes, no prazo de 3 dias, com ciência do Ministério Público, e ouvidos os interessados e o órgão do Ministério Público em 5 dias, decidirá o juiz em igual prazo. 3 graus. Quando a celebração do casamento ocorrer perante oficial de registro civil de pessoas naturais diverso daquele da habilitação, deverá ser comunicado o oficial de registro em que foi realizada a habilitação, por meio eletrônico, para a devida anotação no procedimento de habilitação. 4 graus. Expedido o certificado de habilitação, celebrar-se-á o casamento, no dia, hora e lugar solicitados pelos nubentes e designados pelo celebrante. Art. 775. Se o interessado quiser justificar fato necessário à habilitação para o casamento, deduzirá sua intenção perante o juiz competente, em petição circunstanciada indicando testemunhas e apresentando documentos que comprovem as alegações. 1 graus. Ouvidas as testemunhas, se houver, dentro do prazo de 5 dias, com a ciência do órgão do Ministério Público, este terá o prazo de 24 horas para manifestar-se, decidindo o juiz em igual prazo, sem recurso. 2 graus. Os autos da justificação serão encaminhados ao oficial do registro para serem anexados ao processo da habilitação matrimonial. Seção 8ª. Da celebração do casamento. Art. 776. O ato de celebração do casamento observará as disposições contidas nos artigos 1533 a 1535 do Código Civil. Poderá ser realizado por juiz de direito ou pelo juiz de paz após a implementação da função nos termos da Lei Complementar Estadual nº 444 de 2021. 1 graus. A celebração do casamento poderá ser realizada, a requerimento dos nubentes, em meio eletrônico, por sistema de videoconferência em que se possa verificar a livre manifestação da vontade dos contraentes. 2 graus. O requerimento será protocolizado perante o oficial de registro civil e dirigido à autoridade celebrante, que o apreciará e decidirá em 5 dias úteis. 3 graus. Deferido o pedido, a celebração poderá ocorrer na serventia do registro civil das pessoas naturais, com a presença dos nubentes, das testemunhas e do oficial ou de seus escreventes autorizados, e com a participação da autoridade celebrante mediante sistema de videoconferência por esta definido. Art. 777. O oficial de registro civil poderá cobrar taxa de manutenção para disponibilização de salão especial para celebração de casamento por aqueles que desejarem sua utilização, desde que fornecido também um local gratuito para os não optantes. Art. 778. Para a celebração do casamento, os nubentes podem se fazer representar, mediante procuração pública com poderes especiais, a qual deve incluir o regime de bens e o nome que se pretende adotar após o casamento. Art. 779. Enquanto não for publicada a lei que disponha sobre a Justiça de Paz no Estado de Pernambuco, o juiz da Vara Privativa de Família e Registro Civil a qual está vinculado o Serviço de Registro Civil ou que exercer tal competência na comarca poderá nomear ADOC, o oficial de registro civil para presidir a celebração dos casamentos, por delegação da função prevista no artigo 81, inciso 11, a linha A, do Código de Organização Judiciária de Pernambuco. 1 graus. A nomeação referida no caput será realizada por meio de portaria do juiz de direito competente para presidir a celebração dos casamentos na comarca, que deverá ser publicada no Diário de Justiça eletrônico e encaminhada, por ofício, à Corregedoria Geral da Justiça e ao representante do Ministério Público com atribuição para atuar na Vara Privativa de Família e Registro Civil. 2 graus. A nomeação referida no caput poderá ser revogada a qualquer tempo pelo juiz de direito competente para presidir a celebração dos casamentos, nos termos do parágrafo anterior, devendo ser encaminhada também ao oficial de registro civil celebrante ADOC, produzindo efeitos a partir da publicação da portaria respectiva no Diário de Justiça eletrônico. 3 graus. Os processos de habilitação para casamento celebrados nos termos do caput poderão ser remetidos ao juízo delegante, para fins de verificação da sua regularidade, a seu critério.
Art. 780. O oficial de registro civil ou o seu substituto nomeado celebrante ad hoc, nos termos do artigo anterior, poderá presidir a celebração dos casamentos na sede da serventia, em edifício particular ou outro local escolhido pelos nubentes, desde que, nesse último caso, situado na sua respectiva circunscrição, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos previstos na tabela H, item 1-D, da tabela de custas e emolumentos do Estado de Pernambuco, sem prejuízo dos emolumentos correspondentes à habilitação e à publicação dos editais. 1 graus. A celebração poderá ser realizada aos sábados, domingos e feriados, mediante prévia solicitação dos nubentes e autorização do juiz competente, em havendo disponibilidade do oficial de registro civil nomeado celebrante ad hoc. 2 graus. Excepcionalmente, nas ausências e nos impedimentos do oficial titular, poderá o escrevente substituto presidir a celebração dos casamentos, mediante prévia nomeação do juiz delegante. 3 graus. O oficial de registro civil nomeado celebrante ad hoc poderá presidir a celebração do casamento nos termos do artigo 1539 do Código Civil, caso em que deverá estar acompanhado de seu escrevente substituto, que lavrará o termo avulso. 4 graus. Na hipótese de casamento num cupativo, celebrado conforme o artigo 1540 do Código Civil, o procedimento previsto no artigo 1541 deve ser instaurado perante o juízo delegante. 5 graus. O oficial de registro civil ou o seu substituto nomeado celebrante ad hoc não receberão qualquer tipo de remuneração pela celebração dos casamentos que presidirem. Art. 781. Os documentos necessários à habilitação de casamento a ser realizado pelo sistema de videoconferência poderão ser encaminhados por meio eletrônico disponível e deverão ser complementados por informações preenchidas em formulário, o qual será disponibilizado pelo oficial de registro civil e que deverá ser assinado pelos nubentes e posteriormente digitalizados e encaminhados por meio eletrônico, acompanhado dos documentos digitalizados ou fotografados necessários à prática do ato. Parágrafo único. Para a assinatura do requerimento de habilitação ao casamento e demais declarações pertinentes, o oficial de registro civil ou o seu substituto solicitará a presença do interessado na sede da serventia, bem como das testemunhas, os quais deverão estar de posse dos documentos originais para conferência e arquivamento. Seção 9ª. Do registro do casamento religioso para efeitos civis. Art. 782. Nas certidões de habilitação para casamento perante autoridade ou ministro religioso serão mencionados não só o prazo legal da validade da habilitação, como também o fim específico a que se destina e o respectivo número do processo. Art. 783. De sua entrega aos nubentes será passado recibo nos autos da habilitação. Art. 784. O termo ou assento do casamento religioso será assinado pelo celebrante do ato, pelos nubentes e pelas testemunhas, podendo ser exigido, a critério do oficial de registro, para o seu registro, o reconhecimento de firma do celebrante, por semelhança. Redação dada pelo provimento CGJ número 12, de 25 de julho de 2023. Art. 785. O registro civil de casamento religioso deverá ser promovido dentro de 90 dias de sua realização, retroagindo a data da celebração e, vencido este prazo, o registro dependerá de nova habilitação. Art. 786. É competente para o registro do casamento religioso com efeitos civis o registro civil das pessoas naturais processante da habilitação, ainda que a celebração tenha ocorrido em comarca diversa. Art. 787. O casamento religioso celebrado sem as formalidades exigidas pela lei civil poderá ser registrado a qualquer tempo, desde que se proceda à prévia habilitação. Art. 788. A apresentação do termo ou assento do casamento religioso poderá ser realizado por intermédio de terceiros, sem maiores formalidades. Art. 789. Faculta-se o suprimento das omissões, bem como as correções dos erros havidos no termo ou assento religioso, mediante a apresentação de termo aditivo, com firma reconhecida do celebrante, ou pela apresentação de prova documental. Seção X. Da conversão da união estável em casamento. Art. 790. Na conversão da união estável em casamento, não se faz necessária a apresentação pelos nubentes de escritura pública, termo de declaração ou instrumento particular de união estável, devendo, no entanto, constar do requerimento de habilitação declaração dos conviventes de que mantém união estável e o período respectivo. Art. 791. A conversão da união estável em casamento deverá ser requerida pelos companheiros perante o oficial de registro civil de pessoas naturais de sua residência. 1 graus. Recebido o requerimento, será iniciado o processo de habilitação sob o mesmo rito previsto para o casamento, e deverá constar dos proclamas que se trata de conversão de união estável em casamento. 2 graus. Em caso de requerimento de conversão de união estável por mandato, a procuração deverá ser pública e com prazo máximo de 30 dias. 3 graus. Se estiver em termos o pedido, será lavrado o assento da conversão da união estável em casamento, independentemente de autorização judicial, prescindindo o ato da celebração do matrimônio. 4 graus. O assento da conversão da união estável em casamento será lavrado no livro B, sem a indicação da data e das testemunhas da celebração, do nome do presidente do ato e das assinaturas dos companheiros e das testemunhas, anotando-se no respectivo termo que se trata de conversão de união estável em casamento. 5 graus. A conversão da união estável dependerá da superação dos impedimentos legais para o casamento, sujeitando-se à adoção do regime patrimonial de bens, na forma dos preceitos da Lei Civil e do provimento número 37 de 2014 da Corregedoria Nacional de Justiça. 6 graus. Não constará do assento de casamento convertido a partir da união estável a data do início ou período de duração desta, salvo no caso de prévio procedimento de certificação eletrônica de união estável realizado perante oficial de registro civil e nas demais hipóteses previstas no provimento número 37 de 2014 da Corregedoria Nacional de Justiça. 7 graus. Se estiver em termos o pedido, o falecimento da parte no curso do processo de habilitação não impedirá a lavratura do assento de conversão de união estável em casamento. 8 graus. Aplicam-se à conversão da união estável em casamento as demais regras constantes da Lei nº 6.015/73, bem como do provimento número 37 de 2014, da Corregedoria Nacional de Justiça.
9 graus. O procedimento de certificação eletrônica de união estável será realizado perante o Registro Civil das Pessoas Naturais no qual os companheiros ingressarem com o pedido de conversão da união estável em casamento ou perante o Registro Civil das Pessoas Naturais no qual os companheiros ingressarem com o pedido de registro de reconhecimento ou de dissolução da união estável. 10. O referido procedimento tem como objetivo garantir a inserção das datas de início ou de fim da união estável nas hipóteses de conversão desta em casamento, de registro de reconhecimento ou de dissolução da união estável. 11. Enquanto não editada legislação específica, os emolumentos do procedimento de certificação eletrônica da união estável serão correspondentes a 50% do valor previsto para o procedimento de habilitação de casamento, tabela H, item I, número 1, da tabela de custas e emolumentos do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 12. Aplicam-se ao procedimento de certificação eletrônica de união estável as demais regras constantes do provimento número 37 de 2014, da Corregedoria Nacional de Justiça. Seção X. Dos casamentos comunitários. Art. 792. O casamento comunitário constitui um programa institucional do Poder Judiciário, de cunho social e educativo, que objetiva despertar a população hipossuficiente sobre seus direitos, não constituindo uma política pública de regularização de estado civil. Art. 793. O programa de casamento comunitário visará a realização de casamentos individuais para casais hipossuficientes, de forma gratuita, sendo os casamentos coletivos exceção que depende de prévia autorização da Corregedoria Geral da Justiça. Parágrafo único. Os casamentos comunitários poderão ser realizados na modalidade presencial ou virtual. Art. 794. São legitimados a requerer a realização de casamento comunitário. I. Presidente do Tribunal de Justiça, segunda Corregedor-Geral da Justiça, terceira Coordenador do NUPEMEC, TJPE, quarta Juiz de Direito da Comarca, V, Procurador-Geral de Justiça, sexta, Prefeito do Município. Sétima, o delegatário titular ou interino da serventia do Registro Civil das Pessoas Naturais. 1 graus. O pedido de autorização para a realização de casamento comunitário deverá ser encaminhado ao Corregedor-Geral da Justiça, com pelo menos 60 dias de antecedência da data prevista, contendo e justificativa para a realização do casamento comunitário, segundo a indicação do dia, hora e local em que será realizado o casamento comunitário e o juiz que presidirá a cerimônia. Terceira, identificação das instituições responsáveis pela promoção, produção e organização do casamento comunitário. Quarta, indicação dos oficiais de registro que terão que processar as habilitações de casamentos e participar de sua celebração e registro. EV, declaração de hipossuficiência dos nubentes para justificar a dispensa dos pagamentos devidos aos proclamas e demais taxas e emolumentos devidos pela tramitação das habilitações de casamento do registro e expedição da primeira certidão de casamento. Sexta, indicação quanto à necessidade de o livro de casamento sair da área territorial da circunscrição de ofício de registro civil de pessoas naturais que realizará o registro do ato de casamento. Sétima, termo de anuência dos oficiais de registro civil das pessoas naturais envolvidos no MUNOS. 2 graus. Não será conhecido pedido de autorização para realização de casamento comunitário formulado por pessoa não legitimada tanto, na forma do caput, deste dispositivo, tampouco deficientemente instruído. 3 graus. O casamento comunitário deverá ocorrer, preferencialmente, no fórum ou outro espaço compatível com a missão institucional do Poder Judiciário. Art. 795. Preenchidos os requisitos necessários, o requerimento será encaminhado para que, em parecer, a Corregedoria Auxiliar do Extrajudicial aprecie quanto à possibilidade de concessão da isenção no pagamento dos emolumentos aos casais envolvidos no ato e do deferimento da retirada do livro de registro de casamentos da circunscrição do Registro Civil das Pessoas Naturais responsável pela realização e registro do ato. Parágrafo único. Protocolizado o requerimento de autorização para a realização de casamento comunitário perante a Corregedoria Geral da Justiça. Este será encaminhado ao juiz corregedor auxiliar do extrajudicial para análise prévia e posterior deferimento ou não pelo Corregedor Geral da Justiça. Art. 796. O Corregedor-Geral da Justiça decidirá quanto à autorização da realização dos casamentos comunitários, em decisão a ser publicada no Diário da Justiça eletrônico, contendo a designação do juiz celebrante e o respectivo cartório, se for o caso. Parágrafo único. Da decisão que indeferir o pedido de autorização para a realização do casamento comunitário não caberá recurso, podendo o requerimento ser renovado desde que supridas as deficiências identificadas no requerimento. Art. 797. A Corregedoria-Geral da Justiça providenciará, mediante ato publicado no Diário de Justiça eletrônico, o rodízio entre os ofícios do Registro Civil de Pessoas Naturais dos municípios com mais de uma serventia, salvo recusa devidamente justificada. 1 graus. O rodízio na comarca da capital do estado obedecerá à tabela publicada pela Corregedoria-Geral de Justiça, iniciando-se pelo ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º distrito da capital, seguindo-se pelo 2º distrito, e assim sucessivamente até o 15º distrito. 2 graus. Ao término do último trimestre, nova tabela de rodízio será publicada no Diário da Justiça eletrônico. 3 graus. Nas comarcas do interior do estado, o rodízio obedecerá ao que for determinado pelo juiz diretor do Fórum e corregedor permanente, considerando as peculiaridades de cada município. Art. 798. Caberá ao Corregedor-Geral da Justiça decidir quanto às omissões e incidentes relativos à realização de casamento comunitário que não estejam previstas neste Código de Normas. Capítulo 9. Do óbito. Seção I. Das disposições iniciais. Art. 799. O registro do óbito será lavrado pelo oficial de registro civil das pessoas naturais da circunscrição na qual houver ocorrido ou do lugar de residência do falecido, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, em vista de atestado firmado por médico ou por duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Parágrafo único. Antes de proceder ao assento de óbito de criança menor de 1 ano de idade, o oficial de registro verificará se houve o registro de nascimento e, constatada sua ausência, este será feito previamente. Art. 800.
são legitimados a declarar o óbito. Isso os cônjuges, um em relação ao outro, assim como em relação a seus filhos, hóspedes, agregados e fâmulos, segunda o filho, a respeito do pai ou da mãe, e o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas indicadas no inciso e deste artigo, terceira o parente mais próximo, maior de idade, quarta do administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em grau indicado nos incisos e a terceira deste artigo. Ver na falta de pessoa competente, nos termos dos incisos e a quarta deste artigo, aquela que tiver assistido aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou o vizinho que do falecimento tiver notícia, sexta a autoridade policial, a respeito de pessoas encontradas mortas. 1 graus a declaração poderá ser feita por meio de preposto, autorizado pelo declarante em escrito de que constem os elementos necessários ao assento do óbito. 2 graus o oficial ficará dispensado de observar a ordem sucessiva de pessoas obrigadas a declarar o óbito se for apresentado o respectivo atestado médico, neste caso, qualquer apresentante estará legitimado a efetuar a declaração. Art. 801. Eventuais divergências entre os dados constantes da DU, que não digam respeito à correta identificação do falecido e às causas do falecimento e aqueles informados pelo declarante no momento do registro do óbito, poderão ser sanadas mediante apresentação de comprovação documental, arquivando cópia do documento apresentado. Art. 802. O registro do óbito se dará, preferencialmente, antes do sepultamento, em até 24 horas do falecimento ou, em caso de motivo relevante, no prazo máximo de 15 dias, que será ampliado para até 3 meses se o ofício de registro se localizar a mais de 30 quilômetros do local do falecimento. 1 graus quando o assento for posterior ao sepultamento ou cremação, faltando o atestado firmado por médico ou pelas duas pessoas qualificadas, assinarão, com aquela que fizer a declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio ou por informação que tiverem colhido, a identidade do cadáver. 2 graus após os prazos previstos no caput deste artigo, não sendo apresentada declaração de óbito ou atestado firmado por médico, o oficial de registro somente procederá ao registro do óbito mediante autorização judicial. Art. 803. A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por dois médicos ou por um médico legista e, no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária. Seção 2ª. Dos documentos necessários. Art. 804. Para a lavratura do registro de óbito, serão apresentados os seguintes documentos: e declaração de óbito ou atestado firmado por médico ou, ainda, por duas pessoas qualificadas. Segunda, documento oficial de identificação e CPF do declarante. Terceira, pelo menos um dos documentos mencionados no inciso 12 do artigo subsequente. Parágrafo único. O oficial de registro manterá arquivados na serventia a via original da declaração de óbito, bem como cópia dos demais documentos apresentados para a lavratura do óbito. Art. 805. O assento de óbito conterá expressamente e menos a hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento, segunda do lugar do falecimento, com indicação precisa, terceira do prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio e residência do morto, quarta em se era casado ou se vivia em união estável, o nome do cônjuge ou companheiro sobrevivente, mencionando-se a circunstância quando separado, divorciado ou de união estável dissolvida, se viúvo ou companheiro supérstite, o nome do cônjuge ou companheiro pré-morto, assim como a serventia do casamento ou da união estável, em ambos os casos, vê os nomes, prenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais, sexta se faleceu com testamento conhecido, sétima se deixou filhos, e em caso afirmativo, nome e idade de cada um, oitava em se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com o nome dos atestantes, nona, o lugar do sepultamento ou da cremação, conforme o caso, x se deixou bens e herdeiros menores ou interditos, x se era eleitor, 12, pelo menos uma das seguintes informações: a. Número de inscrição no PIS e PASEP. B. Número de inscrição no INSS, se contribuinte individual. C. Número de benefício previdenciário, NB, se a pessoa falecida era titular de qualquer benefício pago pelo INSS. D. Número do CPF. I. Número do registro da carteira de identidade e respectivo órgão emissor. F. Número do título de eleitor. G. Registro de nascimento, mencionando-se livro, folha e termo e o respectivo ofício de registro civil das pessoas naturais. H. Número e série da carteira de trabalho e previdência social. CTPS.I. O nome do declarante e sua qualificação. 1 graus estando identificado o falecido, a ausência ou o desconhecimento por parte do declarante de qualquer um dos elementos referidos nos incisos deste artigo não impedem a lavratura do assento do óbito. 2 graus é vedada a menção, no assento de óbito, a existência de união estável não registrada em livro é nos termos do provimento 137/2014 do Conselho Nacional de Justiça. 3 graus se os dados constantes da declaração de óbito divergirem daqueles constantes em documentos originais apresentados pelo declarante. O registro pode ser realizado com base nestes últimos, desde que o declarante assim o requeira expressamente por escrito. Art. 806. Se não for possível constar do assento de óbito todos os elementos indicados, o registrador mencionará que o declarante ignorava os dados faltantes e que não foi possível a obtenção das informações para qualificação completa do ato antes da sua lavratura. Art. 807. Com exceção da correta identificação do falecido e dos dados referentes aos blocos 4º, v e 6ª das declarações de óbito, referentes respectivamente à ocorrência, óbito fetal ou menor de 1 ano e condições e causas do óbito, os demais elementos da declaração não são vinculantes para o registrador, podendo ser realizado o registro com elementos divergentes com base na declaração formulada, desde que comprovada documentalmente. Art. 808.
Sendo o finado desconhecido, o assento deverá conter declaração de estatura ou medida, se for possível, cor, sinais aparentes, idade presumida, vestuário e qualquer outra indicação que possa auxiliar, no futuro, seu reconhecimento e, no caso de ter sido encontrado morto, serão mencionados essa circunstância e o lugar em que se achava, além da necropsia, se tiver havido. Art. 809. O assentamento do óbito ocorrido em hospital, prisão ou outro qualquer estabelecimento público será feito, em falta de declaração de parentes, segundo a da respectiva administração, com as informações que possuem em seus respectivos prontuários ou arquivos. Art. 810. Até a modificação do modelo único das certidões de óbito pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, é imprescindível o lançamento da data em que foi lavrado o assento no campo Observações. Seção 3ª. Dos óbitos ocorridos em situações especiais. Art. 811. Os óbitos ocorridos a bordo de embarcações, aeronaves ou veículos rodoviários obedecerão, no que couber, a regra contida neste Código quanto aos assentos de nascimento ocorrido a bordo de embarcações, serão levados a registro, a critério dos pais, no primeiro ofício do Registro Civil da sede do primeiro município em que aportarem, ou no serviço registral do domicílio deles, tratando-se de município localizado no Pernambuco, devendo ser observada a norma do outro estado, se for o caso. Art. 812. Os óbitos ocorridos em campanha serão registrados pelo ofício de registro civil das pessoas naturais do domicílio do falecido, à vista dos documentos apresentados pelo Ministério da Justiça. Art. 813. O registro de natimortos será feito no livro C, auxiliar, e conterá, no que couber, os elementos de registro do nascimento e do óbito, facultando-se aos pais dar nome ao natimorto. Art. 814. É garantido o direito ao nome para o natimorto, nele compreendido prenome e sobrenome. Art. 815. Será registrada no livro C a morte presumida sem declaração de ausência, à vista de mandado judicial contendo os elementos necessários à lavratura do assento de óbito, conforme previstos neste Código. Art. 816. A morte presumida precedida de declaração de ausência será averbada à margem do registro no livro e, mediante a apresentação de mandado expedido pelo juízo que tenha determinado a abertura da sucessão definitiva. Art. 817. O registro de óbito de pessoas desaparecidas em razão de participação ou acusação de participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988, e que, por esse motivo, tenham sido detidas por agentes públicos, estando, desde então, desaparecidas, sem que delas haja notícias, será feito de acordo com as normas previstas na Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, que reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação ou acusação de participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá outras providências. 1 graus. O registro a que se refere o caput deste artigo será realizado mediante prova do reconhecimento da morte pela comissão especial prevista naquela lei. 2 graus. Havendo dúvida sobre o fato gerador do direito de requerer o registro de óbito, é admitida a justificação judicial.